especial na presença do Senhor. Deus amado, Pai eterno, Senhor, toma mesmo, Senhor, a tua serva, Senhor, a tua ungida, Pai. Senhor, que ela venha trazer agora, Senhor, aquilo que tu queres para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Senhor, sustenta. Espírito Santo de Deus, guarda. Espírito Santo de Deus, fortalece. Nós repreendemos toda a seta do inimigo. Nós repreendemos tudo aquilo que o inimigo, toda vez que nós vamos trazer a palavra, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair de novo. Porque a tua palavra, ela é vida, ela é força. Usa mesmo os lábios da pastora Luciana para as nossas vidas. Que nós tenhamos a certeza que neste dia não é simplesmente um domingo a mais, mas é o domingo do reconhecimento da tua morte, da tua ressurreição para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, fortalece. Usa a tua serva como tu queres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou te emprestar meu lenço, depois você me devolve, tá? Paz do Senhor, amém? Queria chamar a pastora Samira aqui um minutinho para, antes da palavra, fazer uma breve descrição sobre o que é a Páscoa, amém? A paz do Senhor, irmãos. A Lu me falou agora há pouco que eu ia falar alguma coisa sobre Páscoa. E eu fiquei pensando, sabe? O que eu posso falar sobre Páscoa que as pessoas não saibam, enfim, para definir. E eu queria falar que Páscoa é substituição. Se vocês podem pensar em Páscoa, pensem em substituição. O que é substituição? É quando alguém paga o preço de algo que você deveria pagar. E a Páscoa, irmãos, não é o que a gente vê hoje. Não é. A Páscoa, a última coisa que a Páscoa é o que nós vemos hoje. E nós, como cristãos, temos a obrigação, irmãos, de marcar a palavra, levantar bandeiras, fincar o Evangelho. Porque nós não sofremos uma perseguição física, como nós vemos lá fora, mas hoje no nosso país nós vemos um outro tipo de afronta à palavra. Nada mais é, tudo é relativo, tudo é mais ou menos. Nosso país é uma liberdade na qual virou libertinagem. Perdemos o sentido do que é o cristianismo de verdade. E eu gostaria muito que vocês abrissem comigo rapidamente em Êxodo 12, verso 7. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 12, 7. Eu vou aguardar um pouquinho para que aqueles que não estão familiarizados leiam, marquem. Leiam o capítulo todo, eu não vou ter tempo agora, mas enfim. 12, 7. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito. Então, o que era a Páscoa? Moisés estava no Egito com o povo pronto para sair, e o Senhor falou para ele assim: mate um animal, passe nos umbrais das portas, que virá o anjo da morte. Quando eu passar por aquele lugar e vir o sangue, o sinal, o que ele ia fazer? Passar por cima, pechar. A Páscoa é passar por cima. Então o anjo da morte visitou o Egito
o que nos diz a palavra? Que ele veio executar juízo, e quando ele... Era o sangue que evitava? Não, era o crer que aquele sinal faria aplacar a ira de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês fossem comigo em Lucas. Lucas, deixa eu ver que eu marquei aqui. Acho que é 20. 22, eu acho que é. 22. Lucas 22. A partir do verso 17, a ceia do Senhor. Lucas 22, 17. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nós vimos a Páscoa no Velho Testamento. O que eles comemoravam? O passar adiante. Todos os anos eles comemoravam a Páscoa, lembrando-se que Deus os tirou do Egito com mão forte e o anjo da morte não os tocou. O Senhor Jesus veio, encarnou. O Senhor Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus, e tomou para si a última ceia. Ele falou assim: o que vocês devem fazer? Peguem esse cálice em memória do meu sangue, peguem esse pão em memória do meu corpo. Toda vez que vocês fizerem isso, lembrem da nova aliança. Quando nós ceiamos, nós fazemos o quê? Relembramos a nova aliança, a substituição. Eu deveria morrer pelos meus pecados, você deveria morrer pelos seus pecados, mas Cristo Jesus fez o quê? Morreu no meu lugar. Ele foi o Cordeiro Pascal. Ele foi morto para que quando o anjo da morte, quando Deus vem com a sua ira sobre os nossos pecados, o que ele vê sobre nós? O sangue de Cristo. E aplaca a ira do Senhor. Nós estamos escondidos no sangue de Cristo Jesus, irmãos. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Lembrar-se que o sacrifício de Cristo Jesus não foi porque Ele pecou, mas porque eu pequei. E Ele substituiu o preço de sangue que eu deveria pagar. E é isso que é Páscoa. Páscoa é lembrar: Senhor, o Senhor pagou o preço de sangue pela minha vida. Então, toda vez que nós lembrarmos disso, essa é a nova aliança. Quando nós ceiamos, quando estamos em corpo, isto é a nova aliança. Quando vem a ira divina, aplaca pelo sangue de Cristo Jesus, que substituiu o meu preço de sangue. Amém, irmãos? Não permitam mais que todo esse comércio, toda essa sujeira, toda essa idolatria, que tem outras coisas que eu não vou falar porque não dá tempo, que toma conta da Páscoa, seja o centro da Páscoa, ou da vida, ou da lembrança de vocês. O que é Páscoa, irmãos? É gratidão. É gratidão porque Cristo substituiu aquilo que eu deveria pagar. Então, quando vocês lembrarem de Páscoa, é gostoso celebrar, família, chocolate, tudo isso eu amo fazer. Porém, eu não permito que isso seja o centro da minha vida. Eu não quero me prostrar mais frente a coisas que as crianças e todo mundo fala e nós pacificamente aceitamos como normal. Irmãos, vamos fincar bandeiras claras de quem é Cristo. Nós estamos... Por que a igreja não é perseguida no Brasil? Porque muitas vezes nós não nos fincamos como igreja. Não levantamos bandeiras para falar: eu não aceito mais isto. No dia que a igreja se posicionar, irmãos, eu tenho certeza que nós seremos perseguidos. Quando nós dermos um fim a muitas coisas que nós deixamos como normal, nós seremos perseguidos. A palavra do Senhor é muito clara. A palavra do Senhor é muito clara. Então,
Celebrem ao Senhor hoje, celebrem ao Senhor a todos os dias, pensando que Ele substituiu e Ele pagou o preço que era para eu pagar, para que você pudesse pagar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia. Pensando nessa... Só um adendo ao que a pastora Samira falou. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Em velocidade absurda. Sabe por quê? Porque eles vivem o que eles pregam. E porque eles vivem o que eles pregam intensamente, de qualquer forma e sobre qualquer coisa, eles conseguem convencer mais pessoas e converter mais pessoas. Porque o que eles pregam, eles vivem integralmente. Por isso que eles conseguem conquistar mais vidas no mundo afora. Se nós nos posicionássemos e vivêssemos integralmente o que o Senhor nos ordena, com certeza o reino dos céus estaria mais próximo e o Senhor voltaria mais rápido. Se nós nos posicionássemos. E hoje o Senhor tem para nós uma palavra muito especial, irmãos, que eu me senti privilegiada todos esses dias por o Senhor estar falando comigo sobre ela, que é sobre o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós chegamos à casa do Senhor, nos convertemos e às vezes estamos há 10, 15, 20, 30 anos na casa do Senhor e nós não sabemos quem é o Espírito Santo de Deus. Ou às vezes nós somos alertados sobre quem Ele é, mas nós esquecemos. E nós o reduzimos novamente a uma força, a um sentimento ou a uma presença, coisa que Ele não é. Ele não é uma força. Ele não é um sentimento, Ele não é uma presença. E eu queria começar a ler, antes da gente começar a palavra, eu estava relendo o livro Caçadores de Deus, que a Cá postou, e eu me relembrei dele, eu fui buscar ele na estante para ler de novo. E nesse livro tem uma frase que diz assim, ele começa a falar sobre buscar a Deus e caçar a Deus. E buscar a Deus muitos buscam, mas caçar a Deus é diferente. E tem uma frase aqui que diz assim, que a diferença entre a verdade de Deus e a revelação de Deus é muito simples. A verdade é onde Deus esteve. O que Deus fez, o que Deus falou, como Deus moveu, o que Ele fez. Isso é a verdade que a gente encontra na palavra, na Bíblia. Então a verdade de Deus é onde Ele esteve. E a revelação de Deus é onde Ele está. Muitos de nós passamos anos e anos e anos e anos das nossas vidas rondando a verdade. A verdade, ela é importante? Ela é, porque ela nos conduz aonde Deus está. Mas nós não temos que ficar sossegados e contentes apenas em buscar a verdade. Nós temos que buscar a presença de Deus. Qual é a diferença entre buscar a presença e a verdade? Buscar a verdade de Deus é vocês aí, eu aqui, e eu falar, e vocês ouvirem. Eu vou estar falando a verdade, vocês vão estar ouvindo a verdade. Agora, buscar a presença de Deus é diferente. E aí não depende de mim, infelizmente. Não depende de mim trazer a presença de Deus neste lugar. E eu queria que dependesse só de mim, porque o Senhor tem falado comigo essa semana absurdamente. O que eu mais pedi para Ele essa semana é que a presença dele se fizesse hoje aqui. Mas Ele me mostrou e falou, filha, não depende de você. Não depende de você. Depende de cada um que vai estar lá. Depende do coração disposto, disponível de cada um. E aí, quando você está aqui e o seu pensamento está fora, está vagueando, ou quando você está aqui e não está dando muita atenção, saiba que o Senhor depende de você para fazer a presença dEle nesse lugar. E às vezes a presença dEle, que o irmão que está do seu lado tanto precisa, está dependendo da sua disponibilidade de estar diante de Deus. Por mais que você seja egoísta e fale, mas eu não quero Deus hoje, na presença dEle na minha vida, pense
que Ele precisa de você para abençoar a vida que está do seu lado. Queria te pedir que disponibilizasse o teu coração, a tua alma, o teu corpo, a tua mente ao Senhor. De verdade, irmãos, que não seja mais um culto, que não seja mais uma palavra, que não seja mais uma hora aqui, eu falando e vocês ouvindo, irmãos. Não é isso que Deus tem. Não é isso que Deus quer. Ele quer manifestar a presença dele neste lugar. E existe uma grande diferença entre a unção de Deus e a glória dele. A unção do Senhor é algo muito gostoso, é algo muito agradável, você arrepia, você sente um calor, você sente a unção de Deus. É algo que a nossa carne suporta, mas a glória do Senhor é muito diferente da unção dele. A unção de Deus está sobre nós o tempo inteiro. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos a unção de Deus sobre nós, mas a presença, a glória do Senhor é algo que nós temos que buscar e o nosso coração tem que estar disparado nesse momento. E o meu desejo é que o coração de vocês dispare como o meu está, pela glória do Senhor. A glória do Senhor é algo tão grande, tão maravilhoso que a nossa carne não suporta. Não é aquela sensação gostosa da unção. Não é aquela sensação de que bom que o Senhor está aqui, estou me sentindo aquecido. A glória do Senhor enfraquece a nossa carne. Quebra todo o coração de pedra, toda a mente cativa. A minha oração é para que a glória do Senhor encha este lugar. A glória dele, que desarma todo pensamento, que desata todo nó, que quebra todo o coração de pedra, que tira todo pensamento errado, toda dispersão, toda apostasia, a começar de mim. Que a glória do Senhor seja sobre esse lugar, porque hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Obrigada, irmão. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. E nós, como igreja, temos falhado demais com relação ao Espírito Santo de Deus. Muito. Porque nós estamos reduzindo o Espírito Santo de Deus a uma força, a um sentimento, a uma sensação. E ele não é isso, irmãos. Queria convidar os irmãos a abrirem Gênesis, a Bíblia em Gênesis 1, 26. Em Gênesis 1, versículo 26, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando Deus Criador diz isso e diz: façamos o homem à nossa semelhança, o que ele está querendo dizer? Que ele estava sozinho criando o homem? Deus Criador, nós temos que entender que nós temos um Deus que ele é composto por 3 pessoas. Deus Pai, que é o Deus Criador, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo, que é o Consolador. No versículo 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E sabe qual que é o maior mistério que tem aqui, irmãos? É que no 26 o Senhor mostra que ele é uma trindade. E no 27 ele mostra que ele é um só. No 26 ele fala façamos. E no 27 ele fala Deus criou. É uma revelação tamanha para provar que Deus é um Deus triuno. Não é que ele é uma pessoa que se manifesta de 3 formas diferentes, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não é isso. Nosso Deus é um Deus composto por 3 pessoas. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. O Espírito Santo, ele tem inteligência, ele tem vontade própria. Esses elementos nós não encontramos em uma força ou em uma energia. E eu queria convidar os irmãos a abrir em Efésios, versículo 4.
capítulo 4, irmãos. Efésios. Capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Uma força tem sentimento? Uma energia tem sentimento? A gente entristece uma força, a gente entristece uma energia, a gente entristece algo que não seja uma pessoa? O Senhor mostra na palavra que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa que se entristece. Porque é muito fácil a gente imaginar o nosso Deus criador como uma pessoa, não é? Deus fez o homem, Deus fez a terra, pôs o céu, pôs a terra, pôs os luminares. É fácil você enxergar o Deus Pai Criador como um homem, né? Porque fala que ele pegou a costela de Adão, formou a mulher. Fácil enxergar ele como homem. Fácil também enxergar Jesus como uma pessoa, não é? Que escolheu vir, que veio, que morreu em nosso lugar, que se rendeu, que viveu. Fácil enxergar Jesus como homem. Mas e o Espírito Santo? Enxergá-lo como pessoa, que tem o mesmo valor que o Deus Criador e que o Deus Filho. Muitas vezes nós não enxergamos a importância do Espírito Santo, nós não damos a importância dele como pessoa, como parte do Deus triuno a qual nós servimos. Nós usamos o Espírito Santo de Deus para o nosso próprio benefício. Nós usamos o Espírito Santo de Deus como uma forma de apagar, de apaziguar o nosso coração, ou nós fazemos dele nosso mordomo, vai ali, faz aquilo, vai aqui, traz aquilo, eu quero isso, preciso, me dá, me busca. Nós não respeitamos o Espírito Santo de Deus como homem, como pessoa, parte da Trindade. Ele não é uma força, irmãos. Ele não é um sentimento. O Espírito Santo de Deus é parte da Trindade, tanto quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. Ele é importante, ele tem sentimentos. E aqui, o que mostra? Aqui, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, ele tem sentimentos. Vamos para 1 Coríntios 12, versículo 11. Primeira Coríntios 12, versículo 11, diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como... Então ele tem vontade própria, o Espírito Santo de Deus. Ele não é nosso serviçal, sabia? Ele não é nosso mordomo. Ele tem vontade própria. E em Atos 15, vamos lá, em Atos 15, versículo 28. Atos 15, versículo 28 diz assim, olha: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências necessárias. Isso está mostrando o quê? Que o Espírito Santo tem vontade própria. Vamos lá em Atos 13, um pouquinho mais para trás, versículo 2. O Espírito Santo fala e dirige a igreja. 13, versículo 2, diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo separou Barnabé e Paulo. Em Atos 28, um pouco mais para frente, Atos 28,
25 e 26. Atos capítulo 28, versículos 25 e 26 diz assim: discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Voltando um pouco, Atos 8, versículo 29. Atos capítulo 8, versículo 29. Diz assim: e o Espírito disse a Filipe: aproximem-se dessa carruagem e acompanhem-na. E em Romanos 8, 26. Vamos lá, em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês conseguem ver que o Espírito Santo é quem dirige a igreja? Nós temos que aprender a nos direcionar e a nos reportar ao Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala, vem doce Espírito, a gente acha que é uma força, a gente acha que é um ajudante do Senhor. Ele é uma pessoa. Ele é parte da Trindade. E Ele é quem dirige a igreja. E aí, alguns dizem que os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são uma pessoa só. Ou seja, três manifestações da mesma pessoa. Se fosse isso, se isso fosse verdade, Jesus precisaria orar? Se Deus fosse um só, que tivesse manifestação diferente, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, Jesus, quando veio como homem aqui, ele precisaria orar? Se ele era Deus totalmente, só um? E aí quando ele veio aqui, quem que ficou? No céu. Como que Jesus orou? Pai, Pai nosso que estás no céu. Então, nós temos que entender que Deus, Ele não é um só. Ele é três pessoas que juntos formam uma trindade. Porque senão Jesus não teria dito, o Pai me enviou. Ele teria dito, eu estou aqui, eu sou Deus. Agora vamos abrir lá em Atos 5. Atos 5. Atos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, e sabendo disso, também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Aqui, pela palavra, o Senhor mostra que a quem nós mentimos, a quem nós enganamos? Ao Espírito de Deus, porque é Ele quem está conosco hoje. Em Atos 28, versículo 25 e 26. Atos capítulo 28, versículo 25 e 26. Diz assim, a gente já leu esse, né? Já. Mas aqui, olha.
bem que o Espírito parte B, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Isaías era profeta de Deus. O Espírito Santo falava com ele. Agora, olha só que atuação linda da Trindade. Como que Maria concebeu Jesus? Vocês já pararam para pensar que foi o próprio Deus que o concebeu na barriga de Maria? Não foi uma força, não foi uma pomba que veio e que colocou na barriga dela. Ele foi gerado pelo próprio Espírito de Deus. Ou seja, Deus Criador mandou, Deus Filho veio e o Espírito Santo concebeu. A concepção de Jesus foi por meio do Espírito Santo. A concepção do Espírito de Jesus foi pelo Espírito Santo de Deus. E aí, eu queria convidar os irmãos para abrir em João 10, um pouquinho para trás. João, capítulo 10, versículo 30. João 10, versículo 30, diz assim. O que diz aí na sua Bíblia? Eu e o Pai somos um. E em João 8,16. Vamos lá, João 8, versículo 16. João 8,16 diz assim: mesmo que eu julgue as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas que ao mesmo tempo são um só. Vamos lá em 1 João, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nesse versículo, o Senhor mostra a trindade dele. Que ele é o Deus Criador, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E em João 14, vamos lá, em João 14. João, capítulo 14. A partir do versículo 15, vamos ler. Irmãos, antes da gente começar a ler, queria pedir que você segurasse aí na mão do irmão que está do seu lado, porque eu vejo o inimigo tentando tirar a atenção de algumas pessoas com sono, com cansaço e com outros assuntos. E o que a gente tem hoje é algo muito grande, irmãos. É uma novidade de vida que o Senhor tem para nós. Eu estou tremendo desde ontem por conta dessa palavra. O Senhor tem me mostrado algo gigante para nós. Mudança de rumo, mudança de vida, novidade de vida e presença do Espírito Santo de Deus. E a gente não pode deixar o inimigo roubar isso de nós, irmãos. A gente não pode deixar o inimigo vir com coisas tão pequenas, com coisas que vão tirando a nossa atenção de uma palavra grande e verdadeira e transformadora para as nossas vidas. Não é porque sou eu não, irmãos. Não é porque eu que estou falando. É porque é tempo do Senhor de que o Espírito Santo de Deus faça morada eterna, fixa nas nossas vidas. Não é mais para ser uma visitação.
É tempo nessa igreja de que todos os momentos, em todos os lugares onde todos nós estivermos, o Espírito Santo de Deus habite em nós e faça novidades de vida e cure e leve vida eterna para as outras pessoas. Então nós não vamos deixar o inimigo tirar nossa atenção nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você profetize sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Declara atenção sobre a vida dela, declara, pode orar, ora, fala assim: Senhor, eu declaro em nome de Jesus que o meu irmão vai entender essa palavra, que ele não vai sentir sono. Eu declaro em nome de Jesus que ele vai prestar atenção e que o Espírito Santo de Deus tem autoridade e autonomia sobre essa vida. Que o Espírito domine a carne, que o Espírito domine a alma do meu irmão, em nome de Jesus. Que o Espírito prevaleça sobre a carne, que o Espírito prevaleça sobre a alma, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você pode me ajudar em oração agora? Vamos orar juntos? Levanta um clamor junto comigo. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que esse não é mais um culto. Nós declaramos que essa não é mais uma palavra. Nós declaramos que esse não é mais um dia na nossa vida. Por mais que nós tenhamos falado isso muitas vezes, por mais que todas as vezes nós falamos que não é mais um culto, que não é mais um domingo, mas dessa vez nós declaramos que há um novo tempo sobre as nossas vidas. O Senhor quer nos mostrar quem Ele é. O Senhor tem revelação da parte dEle. O Senhor tem visitação do Espírito Santo de Deus neste lugar. Por isso nós não admitimos a presença do inimigo tentando roubar a nossa atenção. Inimigo, você está derrotado em nome de Jesus. Você não tem força sobre a nossa mente. Você não tem força sobre os nossos pensamentos. Você não tem força sobre o nosso corpo. Nós declaramos ao nosso corpo que seja desperto. Nós declaramos ao nosso corpo que nós não sentiremos sono, que não teremos preguiça, que a nossa mente está cativa a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, é no nome, sobre todo nome. Não é no nosso nome que nós declaramos. Nós declaramos no nome que está acima de todo nome. No nome que está acima do sono. No nome que está acima da preguiça. No nome que está acima de toda cadeia, de todo medo, de toda ansiedade, de toda incredulidade, de toda apostasia. É no nome poderoso de Jesus Cristo que nós declaramos que essa palavra cairá em terra fértil. É nesse nome, o nome de Jesus Cristo, que nós declaramos que hoje nós sairemos daqui conhecedores do Espírito da verdade. Nós declaramos que nós sairemos daqui hoje habitados pelo Espírito Santo de Deus. Inimigo, você não tem poder. Você não tem poder sobre as nossas vidas nessa igreja. Senhor, vem com teu sangue sobre nós. Guarda as crianças lá embaixo. Guarda o pastor Daniel e a pastora Simone onde eles estão nesse momento. Visita, sim, Senhor, todos os membros dessa igreja que não estão aqui hoje. E todo aquele que está disperso, todo aquele que não acredita, todo aquele que está com o coração de pedra. Espírito Santo de Deus, soberano Deus, visita em nome de Jesus. Que a tua presença seja real neste lugar. Que os pecados não venham a tirar a nossa atenção de Ti. Que a autocomiseração não venha nos impedir de receber a tua presença, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que a tua glória enche este lugar. E o Senhor diz que quando a tua glória enche o lugar, não precisa ter pregação. Quando o Senhor diz que a tua glória enche o lugar, não precisa ter palavra, não precisa ter testemunho, não precisa ter louvor. Quando o Senhor fala que a sua glória enche o lugar, a carne se rende. Quando o Senhor diz que a tua presença há num lugar, não há necessidade do mover humano. Por isso, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que estamos aqui disponíveis à tua presença, porque nada mais importa a nós, Deus, do que a tua presença. Não há nada que é mais importante do que a tua presença nas nossas vidas, Senhor. Não há carro, não há casa, não há dívida, não há trabalho, não há casamento, não há família, não há sonhos, não há planos maiores do que a tua presença. Não há nada mais importante nas nossas vidas do que o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faça morada neste lugar. Senhor, que os teus anjos estejam aqui, levando embora toda a dispersão. Envolve-nos, Senhor. Envolve-nos com a tua presença, com a tua glória, com o teu fogo, Senhor. Em nome de Jesus, em algo racional. É racionalmente que nós te pedimos, Senhor. Não é pela emoção, mas é pela razão. Que a tua glória, assim, paire sobre este lugar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não dispersem.
Não dispersem, lutem. Luta contra o sono, luta contra a dispersão, irmãos. É algo grande, é algo novo que o Senhor tem para nós, amém? Amém. Vamos ler João 14, a partir do versículo 15. O que diz o título aí da sua Bíblia nessa passagem? Vamos ler. Vamos ler essa passagem, irmãos, como um presente de Deus. Sabe quando você ganha um presente e vem um cartão? E aí antes de abrir o presente, você abre o cartão e lê? Vamos ler essa passagem como um cartão, um presente de Deus para nós, amém? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quem é o outro conselheiro? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em... Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Olha que revelação linda da parte de Deus sobre a Trindade no versículo 20. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Jesus está no Pai, nós nele por meio da cruz e ele em nós por meio do Espírito Santo. Que presente, irmãos, que presente. Que presente a gente ter Deus em nós. Deus em nós. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. O Senhor mostra aqui que onde é a morada dele hoje? O Espírito Santo, ele passeia? O Espírito Santo, ele habita aqui? Isso aqui tem força para o Espírito Santo habitar? O microfone foi lavado e remido pelo sangue de Cristo? O ar foi lavado e remido pelo sangue de Cristo para ele habitar no ar? Qual é a habitação do Espírito Santo de Deus hoje? Por isso que quando a gente fala, Senhor, vem e visita esse lugar, não é uma nuvem que vai entrar aqui. Vem, Senhor, e visita esse lugar. E quando a gente pede, vem, Senhor, visita esse lugar, o que uma visita faz? Quando você visita na casa de alguém, você tem uma hora para chegar, um tempo para ficar e uma hora para sair, não é? É isso que você quer do Espírito Santo de Deus na sua vida? Que ele visite a sua vida? A gente tem que ter consciência de que o Espírito Santo de Deus mora em nós. Vive em nós. E ele não é uma mosquinha, uma borboletinha que fica no nosso coração e que ora voa, ora dorme. Aí tem hora que ela voa, tem hora que ela dorme. Não é. O Espírito Santo de Deus vive
em nós. Por meio das minhas palavras, por meio dos meus pensamentos, por meio das minhas atitudes. Ele vive em nós. Olha que responsabilidade, irmãos. E aí quando a gente fala, não, meu corpo é templo do Espírito, nosso corpo é templo do Espírito, vocês sabem a dimensão disso? Antes de Jesus vir ao mundo, Deus falava por meio dos profetas e sacerdotes, não era? Jesus veio, qual era a presença de Deus na terra? Enquanto Jesus estava aqui, era Ele. E quando Ele foi embora, Ele nos deixou o Consolador, Deus em nós. Irmãos, Deus, aquele Deus poderoso que criou todas as coisas, que fez o mar se abrir, que fez o sol parar, aquele Deus que deu vida a Estéril, que fez dela mãe de filhos, aquele Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, que fez Talita, fez a menina Talita levantar, Talita cume, menina levanta-te. Aquele Deus que fez Lázaro levantar da sepultura. É Ele que habita só em mim? Só em quem é batizado? Só em pastores? Ele habita em cada um de nós. A gente não sabe, a gente não tem dimensão, irmãos. A gente não tem dimensão do que é ter Deus vivendo em nós. A gente não tem, porque se a gente tivesse, a gente estaria em prantos agora. A gente não tem. Porque é mais uma palavra. Isso daqui é mais uma palavra. A gente não tem dimensão da preciosidade que é estar nesse lugar. O nosso coração não mensura o que é ter Deus em nós. Eu acho que o Senhor, Ele tem misericórdia de nós, porque Ele fala, filhos, vocês são pequenos. Eu sei da pequenez de vocês. Eu entendo. E aí, quando a gente pega as nossas mãos para ofender, para roubar, para amaldiçoar, a gente não tem noção de que não são nossas mãos. Quando a gente fala palavras agressivas, quando a gente humilha outra pessoa, quando a gente ofende, a gente não sabe que não são palavras nossas. Quando a gente se cala perante a injustiça, a gente não entende que a gente está fazendo Deus calar perante a injustiça, e não nós. E aí, eu queria te convidar a abrir em João 3. Um pouquinho mais para trás, João 3, versículo do 1 ao 8, diz assim. João, capítulo 3, versículo do 1 ao 8, diz assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Senhor nos compara como o vento. Quem é nascido do Espírito é comparado como o vento. Não pode dizer de onde vem nem para onde vai. O Senhor está mostrando aqui que a gente não tem que ter domínio sobre as nossas vidas. Quem que domina as nossas vidas? O Espírito Santo. Vai e fala, vai e fala. Vai e faz, vai e faz. Fica, fica. Cala, cala. Nós somos como o vento. Nós temos que ir, nós temos que ventar, mas conforme a vontade de Deus. E nascer de novo aqui
não é ter um formigamento, não é ter um arrepio. Não é um calor que a gente sente no culto. Não é só o ato de vir aqui e se batizar. Isso não é nascer de novo. Nascer de novo é ter vida nova em Cristo. É viver uma nova vida em Cristo. De nada vale. Aqui é um ato simbólico quando a gente se batiza nas águas. De nada vale eu me batizar e eu não ter uma vida nova. Eu nascer de novo, morrer a minha carne e nascer meu espírito. E eu nascer do espírito, e a palavra fala. Quem nasce do espírito é espírito. Quem nasce da carne é carne. Ponto. Não está falando quem nasce da carne, quem nasce do espírito é na hora que está em casa e no trabalho é carne, na hora que está na igreja é espírito? Lu, mas é complicado, a gente vive nesse mundo, a gente tem que trabalhar, tem, a gente tem que acordar, tem, a gente tem que comer, tem. Mas, o primeiro convite do nosso dia, qual tem que ser? Espírito Santo de Deus, não me deixe. Espírito Santo de Deus, que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, que as minhas atitudes sejam as tuas atitudes. E não é deixar para esperar e pensar no Espírito de Deus quando a gente vai orar, ou quando vai abençoar o alimento, ou quando está no culto. Vocês entenderam que é algo mais profundo? É uma vida com Cristo. É uma vida com o Espírito Santo de Deus. Ele não vem e visita. Quando a gente fala a visitação do Espírito Santo, não é que ele vem e vai. É que ele se manifesta entre nós. Essa é a visitação. Porque ele sempre está conosco. E crer é diferente de nascer de novo, sabia? Porque crer é acreditar. Vamos supor, vamos fazer uma comparação aqui. Um paraquedas. Imagina um paraquedas. A diferença entre crer e nascer de novo, em crer em Jesus e nascer de novo é a seguinte: crer é você ter um paraquedas na mão. Eu acredito que o paraquedas está aqui, eu sei da eficácia dele, ele está na minha mão. Quando você coloca o paraquedas no seu corpo e você pula do avião, o que acontece? Você comprova a eficácia dele, não é? Então, crer é ter um paraquedas na mão. Nascer de novo é vestir ele no corpo e pular. E acreditar. Quando eu falo eu creio em Jesus, eu digo eu creio nesse paraquedas. Quando eu falo eu nasci de novo, quer dizer que eu peguei esse paraquedas, coloquei em mim e vou. E eu confio, eu acredito. Eu sei que ele vai funcionar. A gente vai passar a vida inteira segurando paraquedas na mão? A gente vai passar a vida inteira buscando a verdade, como eu falei no começo da palavra? Buscando a verdade ou buscando a presença? Não estou desmerecendo a verdade, irmãos, mas a gente não pode ficar rodeando em volta da verdade. A gente não pode se contentar com o que Deus fez. Porque o que Deus fez no passado é caminho que nos direciona à presença dEle, que é o que Ele faz hoje. Ele nos mostra o que Ele fez desde o início, desde a fundação do mundo. Ele vai nos mostrando, para quê? Para a gente ficar olhando o que Ele fez e falar, nossa, Deus agiu, hein? Nossa, sobre a vida de Moisés, Deus agiu. E Abraão? Nossa, foi. E a gente vê. E a gente se contenta com isso. A gente não tem que se contentar, porque a gente tem que buscar a presença do Senhor. Isso tudo que aconteceu é um caminho, é uma condução que Deus fala, olha o que eu fiz, venha para o que eu faço hoje. A presença de Deus. Então a diferença entre acreditar e viver e nascer de novo é a mesma do paraquedas, de você. Ele tem a eficiência dele? Tem lá. Se ele não estiver no seu corpo, se você não vestir aquilo, vai funcionar? Não vai. Não vai ter função. E aí, o Senhor mostra aqui na passagem com Nicodemos que ele fala, como
Mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E o Senhor fala que como que a gente tem que nascer de novo pelo Espírito de Deus? Arrependendo sinceramente dos nossos pecados. Diante de Deus. Arrepender é a mesma coisa de ter remorso? O que é arrepender? Não fazer mais. Senhor, eu fiz, eu errei, eu reconheço que eu errei, eu me arrependo e eu não faço mais. Mas tem hora que me puxa, tem hora que eu dou um passo para trás, mas eu lembro e eu volto. E aí me puxa de novo, e aí eu olho de novo, mas eu volto. Me arrependo do que eu fiz. O Senhor diz que há perdão para o arrependimento. Se toda hora eu venho e faço, Senhor, me perdoa. Aí volto de novo. Aí eu venho e faço, Senhor, me perdoa. O Senhor está perdoando? Porque a gente não se arrependeu. Quando eu me arrependo, eu deixo. Não estou dizendo que nunca mais vai ver, nunca mais vai sentir, nunca mais vai ter vontade. Vai. Mas é quando eu deixo. E o Senhor, o que Ele olha? Ele não olha o resultado das minhas ações. Ele olha a intenção do meu coração. Ele não olha quantas vezes eu olhei para trás e pensei em voltar. Não é isso que importa para Ele. O que importa para Ele é o que estava no meu coração naquele momento. Eu falei, Senhor, me chamou a atenção, mas eu não vou voltar. Eu não vou fazer de novo. É isso que o Senhor olha. Ele não olha se você olhou, se você teve vontade. Ele olha o seu coração. Diante disso, eu recuso. Pela força do Senhor. Então, nós precisamos nos arrepender sinceramente dos nossos pecados. Não é por medo, não é por obrigação. É com sinceridade. Por amor. Nós temos que depositar a nossa fé em Jesus. E nós temos que receber a nova vida por meio do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Quando nós nos arrependemos, nós tiramos de dentro de nós, temos uma nova vida. Como que é esse nascimento? Senhor, eu compreendi que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu me arrependo da vida que eu tive até agora. Eu tiro de mim todo o pecado, toda a culpa, e eu quero nascer de novo. Eu estou vazio de mim, dos meus erros. Esse vazio vai ser preenchido por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. E é só assim que Ele habita em nós. Ele não aceita um pedacinho do nosso coração. Ele não aceita um pedacinho da nossa alma. O Espírito Santo habita onde há totalidade, onde há espaço para Ele. Onde há espaço para Ele. Em Atos, capítulo 2, abre lá, por favor, Atos 2. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma e tantos judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aqui mostra, até o versículo 13, que o Espírito Santo
enquanto todos estavam reunidos e assentados. Estava cada um fazendo alguma coisa? Todos estavam reunidos no mesmo propósito. E todos estavam assentados, aguardando, dispostos. E o Espírito Santo veio e encheu aquele lugar. E diz que como línguas de fogo, que se separavam e tocavam em parte deles. Foi em parte deles que as línguas de fogo tocavam? Em todos. Só naqueles que cantam ou nos que tocam? Só nos pastores? Só nos santos? Só nos que não tinham pecado? O Espírito Santo tocou em todos. O Espírito Santo é para todos. Todos. Os capazes e os incapazes. Os sábios e os não sábios. Os ricos e os pobres. Os que estão atentos e os que estão desatentos. E aí o Senhor mostra aqui até o versículo 13 que ele capacitou. E depois que ele capacitou, o que ele fez? Deixou eles lá vivendo felizes? Só entre eles? Versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11. Primeiro ele recebeu, depois ele levantou-se com os 11. E em alta voz dirigiu-se a quem? Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, isso é demais. O Senhor diz que derramando o Espírito Santo dele, os filhos e filhas profetizarão. Os jovens vão ter visões, os velhos sonhos. Quem viu o eclipse que aconteceu essa semana? Da lua. Que cor que a lua ficou? E aqui no 20 está dizendo o quê? O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Sinais, irmãos. Sinais da volta do Senhor. Vamos em Gálatas 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se nascemos do Espírito, andemos pelo Espírito, irmãos. Se a gente nasceu do Espírito, se a gente aceitou, recebeu Jesus, se nós nos dispusemos daquilo que era nosso, para o Espírito viver em nós, nós temos que andar e viver no Espírito.
quando nós nascemos de novo, nós não deixamos espaço para o velho homem, para os meus desejos, para a minha vontade, para tudo aquilo que eu fazia antes. Eu deixo espaço para o Espírito Santo habitar em mim. Porque diz na palavra que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o que nos afasta? O que afasta o Espírito de Deus de nós? Quem afasta? Deus? Nós mesmos afastamos o Espírito de Deus de nós. Nós queremos tomar de volta os espacinhos que nós tínhamos deixado aberto. E aí o que o Espírito Santo muito educadamente faz? Vai embora. Porque ele fala, não tem mais espaço para mim. Quando você convida alguém para ir dormir na sua casa, você vai, arruma o quarto, limpa, passa pano no chão e tal, arruma uma cama, troca a roupa de cama, deixa tudo arrumadinho, não é? A pessoa vai dormir lá. O que ela se sente? Bem-vinda. Ela fala, nossa, tem espaço para mim. Cuidaram daqui. Nossa, me prepararam esse lugar para mim. Ela se sente bem. E aí, você deixa ela lá no primeiro dia, no segundo, aí no terceiro você já não dá muita atenção. No quarto você pega umas caixas que estavam no lugar, põe lá no cantinho e fala, só um pouquinho, tá? Vou deixar aqui no seu quarto, mas fica à vontade. Aí no outro dia você chama mais alguém e fala, então, olha, eu chamei aquele meu amigo, também vai dormir aqui com você, vai dividir a cama com você. Tudo bem por você? Aí no sexto dia, sai sem nem te dar satisfação. Te deixa sozinho em casa. E fica 2 dias fora. Depois volta com um monte de coisa e entulha tudo dentro do quarto de novo. O que você faz? O que você sente? Você fala, olha, acho que eu não estou mais... Acho que eu não sou mais bem-vindo, né? Eu vou dar espaço. E aí você pega as suas coisinhas e... É isso que a gente faz com o Espírito Santo na nossa vida. Porque aí a gente chega aqui no culto, se esvazia, que lindo. Ó Senhor, aqui estão os meus problemas. E sai daqui. Aí o Espírito Santo fala, opa, achei. Entrei, habitei. Aí sai daqui, lindo. Aí chega em casa... Primeira briguinha, a gente já pega mágoa. Não sei o que, mas eu tenho, não sei o que, amanhã, segunda-feira, tem que pagar a conta. Outra coisa, preocupação. E aí o Espírito Santo vai fazendo assim, ó. Ih, colocou alguma coisa aqui, não cabe mais tanto. Mas vamos lá, eu vou persistir. Aí vem uma briga com o marido, ódio, discórdia. Mais um espacinho. Aí o Espírito Santo fala, ih, tá ficando apertado. Mas eu vou ficar aqui. Aí vem a apostasia. Segunda, terça. Dia de encontrar com Deus é quarta e domingo mesmo. Então, segunda, terça. O que o Espírito Santo de Deus faz, irmãos? Quem não sairia? Quem não se sentiria mal-vindo? Quem não se sentiria como incômodo? Eu iria embora. Agradeceria, muito obrigado, mas eu estou vendo que agora eu estou incomodando. Muito obrigado, estou indo. Quem afasta o Espírito de Deus de nós somos nós. Não podemos colocar a culpa em Deus. É porque Deus não me olha mais para mim, porque Deus não me ouve, porque Deus está aqui. Poxa vida, quantas passagens nós lemos aqui. Eu enviarei o meu Consolador. Ele está em vocês, Ele habita em vocês. E a culpa é de Deus, do silêncio? A culpa é de Deus, da mornidão? A culpa é minha. E a culpa é sua. E a gente tem que ser homem, mulher, adulto o suficiente para falar, eu sou o culpado. Não tem nenhuma criança aqui. Não tem nenhuma criança. E ainda assim as crianças sabem que quando elas erram, elas sabem a culpa delas. Não é? Elas mesmas procuram demonstrar para receber a correção. E ainda assim elas são superiores a nós nisso. Porque a gente erra e a gente fala, ninguém viu. Aí eu vou lá, abro a internet... Põe naquele site lá, com a pornografia. Olha lá. Ninguém está vendo. Não é? Aí aquela mentirinha pequenininha. Ninguém vai saber que é mentira. Aí aquele troco a mais, troco a menos. Aquele imposto que eu não pago. Aquela pitadinha que ninguém viu. Aquele golinho que ninguém viu.
Aquela olhadinha que eu dei para a moça que passou, ninguém viu eu olhar. A gente esquece que o mais importante está vendo. Porque a gente se preocupa se o outro está vendo, se minha mulher está vendo o que eu estou fazendo, se meu marido está vendo o que eu estou fazendo, se meu filho está vendo o que eu estou fazendo. A gente esquece que Deus, que habita em nós, está vendo. E aí a gente acha que é mais importante, a gente se preocupa mais com o que o outro pensa de mim do que o que Deus pensa. Como a gente é hipócrita. Como a gente é pequeno. Como a gente é pequeno. Como nossos pensamentos são pequenos. Como a gente é birrento. Tem medo do que o outro vai ver, do que o outro vai achar, e não tem medo do que Deus está vendo. E não está nem aí para o que Deus está pensando. E não está nem aí. Porque a gente se acomoda numa coisa chamada graça. A gente deita na graça e fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Ele sabe que eu sou falho. E a gente zomba da cara de Deus. Porque a graça, irmãos, não tem que ser usada para cobertar o meu pecado e o teu pecado que precisa ser consertado. A graça é para ser usada naquelas vidas que estão lá na Somália morrendo de fome. É para isso que a graça serve. A graça serve para eu tomar, para eu usá-la e falar, Senhor, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Me ajuda. E não, Senhor, me perdoa, né? Porque o Senhor sabe que eu sou falho. E aí, Deus vira uma grande instituição bancária que o Espírito Santo é o caixa eletrônico. Você vai lá e fala, Espírito Santo, eu preciso de uma bênção. Ele vai lá e... agora Espírito Santo, eu preciso de uma visitação. Vai. Deus é o grande gerente que fala se o Espírito Santo vai dar ou não vai dar. E Jesus é aquele mediador que fica lá o atendimento. Pois não, Senhor, o que o Senhor precisa? E Deus vira uma grande instituição bancária. E a gente só usa Deus. E a gente vai, entra no banco, pego o que eu quero, saio do banco, torro o meu dinheiro. Entro no banco, pego graça, saio do banco, torro a graça. Nos meus pecados. E eu pego o sangue da cruz, o sangue que foi vertido na cruz, para apagar a minha fraqueza. E eu pego o sangue da cruz para falar, mas Senhor, o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, por isso que eu faço tudo toda vez. O Senhor não morreu na cruz? A cada manhã as misericórdias não se renovam? Até quando? Até quando entristecendo o Senhor? Se renovam. Ele tem graça, Ele tem misericórdia, Ele tem perdão. Mas a gente não tem que ficar atrás do perdão por causa da gente. Quando eu for pecar, eu tenho que lembrar, o Senhor morreu na cruz por mim. E eu não vou fazer isso por amor a Ele, não por medo. Só que a gente é um bando de covarde, é isso que a gente é. A gente é covarde, que continua fazendo os nossos erros, a gente continua pecando no mesmo ponto, porque a gente tem medo de mudar. E a gente usa a graça de Deus. A gente usa descaradamente, irmãos. Descaradamente. A gente usa algo que foi consumado com sangue. Sabe esse dedinho que está doendo aí? Não tem alguém com unha encravada? Sabe a pelinha quando levanta aqui? Aí você vai lavar a louça, arde, não é assim? Ou você faz um cortinho com papel, né? Não dói o cortinho com papel? Fica muito tempo em pé, dói as costas. Incomoda, né? E sabe o que é morrer na cruz? Alguém aqui sabe? Ninguém sabe. E a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. Porque além da rendição do corpo dele, havia uma rendição de espírito. Pode falar, mas tem tanta gente que morre, os cristãos morrem perseguidos, cortam os dedos. Cortam. E eles estão lá em nome de Jesus. E Jesus morreu em nome de quem? De todos nós. Foi por mim e por você. E a gente não dá valor à morte de cruz. E a gente usa a graça do Senhor para o nosso próprio benefício. E tudo bem. E tudo bem. E a gente não se conscientiza de que Ele habita em nós. O próprio Deus habita em nós. O próprio Deus. Não é um espírito como os espíritas acreditam, que existe o espírito do
Bezerra de Menezes, o espírito do Allan Kardec, o espírito do Chico Xavier, que vem numa pessoa, eu estou com o espírito do Chico Xavier. E eu vou falar em nome do Chico Xavier. Não é um espírito de uma pessoa que morreu que habita em nós. É o Deus Altíssimo que habita em nós. Vocês sabem o que é isso? Por que as pessoas acreditam tanto em pais de santo, em mães de santo? Que dizem que recebe o preto velho, que recebe a pombagira, que recebe isso e aquilo. Sabe por quê que essas religiões ganham pessoas e almas? Porque eles acreditam naquilo. E eles respeitam aquilo que eles recebem, entre aspas, que eles acreditam ser a verdade. Não é assim? Quando você ouve alguém dessa religião, fala, não, porque ela é a mãe de santo. Todo mundo respeita porque ela é a mãe de santo, porque ele é o pai de santo, porque ele tem... O que nessas religiões algumas pessoas têm, o nosso Deus tem para todos. E não é um pai de santo, uma mãe de santo, não é uma entidade, é o próprio Deus. Irmãos, o próprio Deus habitando em nós. É em você, Juninho. É em você, Vini. É em você, Lia. Pati, é em você. Não é em quem está do seu lado, é em você. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Não pula, não é assim, está na Camila, não está no Gel, está na Selma, não está na Dilson. Vou dar para alguns. Em todos ele habita. Você querendo ou não, é isso que Deus tem para nós. Se você falar, não quero, ele vai te respeitar. E o Espírito Santo não vai habitar em você. Mas se você falar, eu quero. Primeira coisa, dê espaço para ele. Faça ele ser bem-vindo na tua vida. Arrume o melhor espaço que você tem no seu coração para ele. E não espere ter mecanismos, mas como é que eu faço? Eu oro, eu ajoelho, eu leio, o que eu faço? Disponha o seu coração, fala, Senhor, eu não sei o que fazer, haja sobrenaturalmente. Eu quero ser morada do teu Santo Espírito. Ele é Deus suficiente para fazer morada. E quando nós nascemos do Espírito Santo, não há mais espaço para nós. Nós temos que aceitar que o próprio Deus habite em nós. Vamos ler 1 Coríntios 12. Já vou acabar, tá, irmãos? 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, do 1 ao 12, diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Não era assim quando a gente era do mundo? Fortemente, quando a gente ia atrás de um ídolo, atrás de uma resposta. Não era assim? Cartas, búzios, tarô, leitura de mão. Não era assim? Facilmente a gente era atraído e levado para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como? Os dons do Espírito, ele distribui como ele quer. Mas se eu não falar em línguas, eu não sou batizado, eu não recebo o Espírito Santo, porque eu quero falar em línguas. Ele distribui como? E é só falar em línguas? Dizer que você recebeu o Espírito Santo é só quando você fala em línguas? O que a gente viu aqui? Cura, profecia, ensino. A presença do Espírito Santo, a gente às vezes coloca ele, condiciona ele a arrepio,
calor, emoção, falou em línguas. Isso é Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo é amplo. Vendo que o Espírito Santo de Deus atua de forma ampla, por que a gente restringe ele a pequenas coisas? E ele não é uma emoção ou um sentimento que vai e vem. Ele habita em nós. E quando nós nascemos do Espírito Santo, nós nos tornamos sensíveis como ele é. A gente consegue olhar as coisas de forma diferente. A gente começa a sentir as coisas de forma diferente. A gente começa a ouvir e a falar de forma diferente. E a gente começa a tocar e a agir de forma diferente. Você nascido de novo, você tem poder para curar uma vida? Sim. É por você? Não. Nós somos canais do Espírito de Deus. E a partir do momento em que Ele habita em nós, nós não devemos mais querer tomar o controle das nossas vidas, irmãos. A madrugada passada, o Senhor me revelou como que Ele atua em nós. Nós somos como um tanque que precisa ser cheio. E o Senhor me mostrou isso num sonho, numa visão praticamente com a Nathalie. E eu vi a Nathalie assim, ela como se ela fosse um tanque vazio, e ela falava assim: Senhor, eu preciso de mais. Eu quero mais de Ti, mais do Teu Santo Espírito. E o Senhor me mostrava que nós somos como um tanque, que ele vai enchendo, mas nós temos um vazamento, que é o nosso eu. É a nossa carne, é um ralo que a gente tem. E a gente pede: Senhor, mais de Ti, mas pelo nosso eu, a presença do Senhor escapa. Então, a presença de Deus não é uma coisa que eu tenho que me contentar com o que tem hoje aqui. Ah, ok, amém. É mais, é todo dia. Senhor, eu preciso de mais. Eu quero mais de Ti, mais da Tua presença. Porque eu tenho uma natureza minha que está me fazendo parte do Senhor ir embora. E eu vou perdendo. E se eu parar de pedir, vai chegar uma hora que o tanque vai esvaziar. E eu vou ficar vazia da presença do Senhor. E aí, quanto menor o nosso eu, menor vai ser o buraco. Até chegar um dia que a gente não vai mais precisar. Um dia que a gente não vai mais precisar pedir. A gente já vai ser cheio. Sempre. Pode já ficar aqui, viu, Ju? Que incrível, irmãos, é ter o poder de Deus em nós. E quando Ele acha espaço, grandes coisas acontecem por meio de nós. Queria abrir para finalizar, João 7,37. João 7:37 ao 39, diz assim. João 7, do 37 ao 39, diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Senhor diz que quem crê nele, de dentro da gente vai fluir rios de águas vivas. Porque quem crê no Senhor Jesus se esvazia de si, dá espaço para o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo está aqui dentro para quê? Fluir rios de águas vivas de dentro de nós. Quem crer em mim, fluirá rio de águas vivas. Não esperem de mim. Não esperem dos pastores. Não esperem dos levitas. Dentro de cada um de nós fluirá rio de águas vivas. Rios de águas vivas.
finalizar em Atos 19. Eu não quero que vocês abram. Se coloca de pé, fecha a Bíblia, eu vou ler para vocês. Amém? Fecha a sua Bíblia. Solta o que você tem na mão. Solta o que você tem na mão. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração, numa atitude consciente, amém? E eu vou ler isso para vocês. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles, que é o batismo nas águas. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. O Senhor nos mostra que o batismo que Ele tem para nós não é só o batismo das águas. O Senhor diz claramente que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo de Deus. O batismo nas águas é o batismo da carne. E o batismo do Espírito Santo é a habitação de Deus em nós. E Deus quer fazer morada fixa em nós por meio do Espírito Santo. E receber o Espírito Santo não é só falar em línguas. É ter Deus em nós, e é muito mais que isso. Deus quer que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, para ter uma vida toda repleta e não só alguns momentos. Eu queria convidar a pastora Iris para vir aqui, por favor. Pastor Jorge, pastora Lúcia. Quero te convidar, você fecha os seus olhos, para ninguém que se constranger aqui. Se você não quer receber o Espírito Santo, pode se sentar no seu lugar. Só para a gente saber quem quer receber o Espírito Santo e quem não quer. A gente vai respeitar a tua vontade. O Senhor diz que o desejo de receber o Espírito vem de nós. Nós temos que querer receber. Não é que Ele dá para quem Ele quer. Nós vimos em Atos que o Espírito veio como línguas de fogo e pousou sobre todos. Então nós vamos respeitar você que não quiser receber o Espírito Santo de Deus. Mas você que aceita receber o Espírito de Deus, uma habitação eterna, fixa na sua vida, se fica de pé. E nós vamos orar por você. Não espere que seja algo emocional. É racional a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Abre o teu coração. Nesse momento nós vamos orar juntos. Nós vamos orar. E você que quer receber o Espírito Santo de Deus na sua vida hoje, você vai orar comigo dessa forma. Concorda comigo? Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos a importância de termos o Senhor nas nossas vidas, através do Espírito de Deus. Nesse momento, cada um de nós se despoja de si mesmo. Nós deixamos para fora todo o nosso eu. Nós tiramos as nossas preocupações. Nós colocamos, sim, no teu altar as nossas limitações. E nesse momento nós reconhecemos que nós somos templo do teu Santo Espírito. E nesse momento nós estamos abertos, com os corações abertos a receber o teu doce Espírito, a sermos batizados com o teu Santo Espírito, porque pela palavra é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para todos
todos o batismo com o Espírito Santo. O Senhor fala que em alguns se manifesta com dons de cura, em outros com profecia, em outros com dons de língua, em outro com interpretação de língua. E nós queremos nesse momento nos colocar à tua disposição para que o teu doce Espírito venha fazer morada em nós. Que os nossos corações estejam abertos, que os nossos corações estejam despojados para receber o teu doce Espírito. As vidas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, que sejam em nome de Jesus. E as vidas que já receberam o Espírito Santo, que são consagradas e que já se batizaram, que sejam renovadas e que tenham seus dons renovados. Aqueles que falavam em línguas e que não falam mais, que voltem a falar em línguas. Aqueles que profetizavam e não profetizam mais, que voltem a profetizar. Os que têm dom de cura, que voltem a curar. Em nome de Jesus, Deus, não é pelo meu nome, não é pelo meu poder, nem pelo meu querer, mas é em nome do Senhor Jesus Cristo que nesse momento a tua igreja recebe o teu doce Espírito para habitar em nós. Estamos conscientes que nós somos o templo do Espírito Santo. Estamos conscientes que o Espírito Santo habitando em nós, através de nós fluirão rios de águas vivas. E o rio que sai da minha vida se juntará com o rio da vida do meu irmão. E se juntará com o rio que sai da vida do meu outro irmão. E todos nós, juntos, veremos a glória do Senhor neste lugar. Senhor, queremos ser impactados. Queremos ser impactados pela glória. Queremos ser impactados pela glória do Senhor neste lugar. Espírito Santo de Deus, não é uma comoção, não é pela emoção, mas é porque nós precisamos do Senhor conosco. Nós não admitimos mais viver essa vida sem o Senhor sobre nós. Senhor, nós queremos que a partir de hoje o teu doce Espírito ache habitação em nós. Faça morada onde havia o pecado. Faça morada onde havia o medo. Faça morada onde havia a iniquidade. Faça morada, doce Espírito, onde o meu eu habitava. Ah, Espírito Santo, nós queremos ser batizados por Ti. Nós queremos receber a Tua presença. Nós queremos ser morada do Teu doce Espírito. Ah, Senhor. Ah, Senhor, nós ansiamos a Tua presença. Nós precisamos da Tua presença, Jesus. Espírito Santo, nós precisamos de Ti neste lugar. Nós precisamos da Tua presença. Acha morada. Acha morada. Acha morada em nós, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor. Acha morada em nós, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós decretamos o fim de uma era sobre esta igreja. Nós decretamos o fim da era da apostasia nessa igreja. Nós decretamos o fim da mornidão nessa igreja. Porque nós entendemos hoje que nós precisamos ser cheios de Ti. Nós entendemos a nossa responsabilidade enquanto igreja, que todos nós temos de fazer o Senhor habitar em nós. A responsabilidade que cada um tem individualmente neste lugar, para que o Teu doce Espírito venha sobre nós. Em nome de Jesus, não cesse o seu clamor, igreja. Não espere os pastores, eles são canais de bênção apenas. Não espere, não é a imposição de mão deles. Eles só vão selar o que Deus tem para fazer neste lugar. Não cale a sua boca. O que Deus quer é ouvir da sua boca. O Espírito Santo aguarda o convite individual de cada um. O Espírito Santo quer ser convidado para habitar na sua casa. O Espírito Santo quer ser convidado para habitar na sua vida. O Espírito Santo está guardando a sua
o seu pronunciamento. Não coloque a sua confiança nos pastores. Não coloque a sua confiança neles. Mas a partir de agora, comece a declarar. Fala: Espírito Santo de Deus, morada em mim. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti na minha vida. Espírito Santo, eu não vou me calar enquanto o Senhor não me visitar. Espírito Santo, eu não vou parar de louvar, eu não vou parar de adorar enquanto o Senhor não me batizar. Porque a vontade de Deus é te batizar. A vontade de Deus é que o Espírito Santo dele habite em você. Só que você precisa querer. E ele precisa ser convidado a entrar. Ele precisa ser convidado a entrar. Convide o Espírito Santo de Deus a entrar no seu coração nesse momento. Convide ele para fazer morada. Convide para que ele venha viver em você de maneira racional, irmãos. Não é na emoção. Não é algo emocional.